Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um programa do Instituto Conexões Cognitivas. Hoje é o nosso programa número 16 e o nosso tema será o seguinte: quando a terapia não funciona? Como fazer, como agir? Quais são esse tipo de situação? Vamos pensar um pouquinho juntos a respeito desse tema hoje? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e gostaria também de pedir para que você nos ajude na divulgação do programa, para que você também compartilhe o vídeo com amigos e familiares, com pessoas que vocês julgam que tenham interesse nesse tipo de programa, tá bom? Os temas que nós abordamos aqui normalmente são temas super relevantes, principalmente para pessoas interessadas em conhecer a terapia cognitivo-comportamental. Então, fique conosco, ok? Ô, Neuza, Oi, Paulo. hoje nós vamos falar então sobre o tema a terapia, quando a terapia não funciona, né? Então, eu tenho algumas situações, algumas percepções particulares, né, em relação a problemas que acontecem no processo terapêutico que muitas vezes acabam em findar o processo, né? Então, o paciente desiste ou nós temos que encaminhar o paciente para outras pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu gostaria de trazer algumas situações específicas. Uhum. Alguns alunos de TCC muitas vezes perguntam o porquê que o processo terapêutico deles não está funcionando, não está funcionando. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, que a gente precisa analisar caso a caso. Então vamos tentar entender o que aconteceu no seu processo terapêutico que pode ter levado, né, ao término do processo. Mas eu gostaria que você colocasse para a gente, Neuza, algumas situações que você percebe que são claras assim, que o processo não vai ter continuidade. Esse tema realmente é bastante importante, como você disse, principalmente para quem está começando a trabalhar, não é? Nós aqui, especificamente com a TCC. Muitas vezes o paciente, ele não escolhe fazer terapia. Ele é indicado pela esposa, pela mãe ou por alguém, né, do trabalho, enfim. Então ele vem para a terapia querendo provar que, na verdade, não é ele que precisa, é quem indicou que ele fizesse terapia é que Aham, deveria vir, não é? Um outro motivo, tem pessoas que acreditam que quem faz terapia é louco. Ainda no ainda, século né? XXI, nós temos muitas pessoas que têm essa crença. Então, ele vem, mas ele vem para a terapia com o objetivo de fazer, de nos fazer entender e aquela pessoa que sugeriu que ele fizesse, que ele não precisa, que ele está bem, porque ele não, ele consegue resolver os problemas dele sozinhos. Não é, Paulo? É verdade, muitas vezes acontecem, principalmente quando, por exemplo, uma esposa indica o marido para terapia, né? Aí o marido chega na terapia já dizendo que ele está ali a contragosto. Então, para você conseguir inserir a pessoa no processo, é bem mais difícil, né? Mas existe uma outra situação também, Neuza, que é a seguinte. Por exemplo, um paciente te procura para um tratamento e ele não vem com um diagnóstico psiquiátrico. E aí, no decorrer do processo, você percebe que essa pessoa, ela tem um transtorno. Então, por exemplo, ela pode ser uma pessoa narcisista e aí a gente acaba enfrentando diversos problemas pelo fato da pessoa ser narcisista, não é mesmo? Então, se o terapeuta não percebe que o paciente é um portador de algum transtorno de personalidade, ele acaba por não utilizar as estratégias específicas para aquele tipo de transtorno. Então, é muito importante que o terapeuta consiga identificar o transtorno no paciente. Sim. Tá? Tem também a empatia. Hum, Muitas vezes o paciente não se identifica com o terapeuta, ou o contrário. Pode acontecer do terapeuta não se identificar com aquele paciente e a aliança terapêutica não é feita. Então, em algum momento, esse processo vai parar, não é?
Eu penso, Paulo, que é muito importante quando nós recebemos um paciente no consultório, antes de nós querermos já começar a trabalhar com ele, a produzir, entender realmente todo esse processo. Por que que ele veio à terapia? Se é um desejo dele, qual é a queixa que ele tem? Fazer ali um aquecimento para que e explicar o modelo, para que nós percebamos se realmente o que ele quer é estar ali naquele momento no consultório, Uhum, para poder minimamente a gente ter um indício de que pode dar certo, exato, né? verdade. Uma outra situação também, Neuza, que eu me lembrei agora, né, que também está relacionada a transtorno de personalidade, é o próprio transtorno mesmo, né? Muitas vezes o paciente ele vem com o diagnóstico de um transtorno específico e o fato dele possuir aquele transtorno acaba criando várias barreiras para o processo terapêutico. Então, muitas vezes a pessoa acaba por desistir, né, do processo terapêutico. E sem contar, Neuza, que existe um outro motivo também, né, que a TCC não é para todo mundo, né? Não, Embora ela seja uma terapia super eficiente, super atual, ela não é todo mundo que se adapta, né? é. A gente, nós já falamos em algum dos programas aí, não sei em qual, que a TCC não é fácil. E Uhum, realmente não é. Então, se nós não soubermos trabalhar com a TCC, por exemplo, sendo muito professoral, o terapeuta sabe qual é o problema, o terapeuta sabe aonde o paciente deve chegar, mas ele não espera o paciente amadurecer para que o paciente chegue à conclusão do que está acontecendo. Ele vem e conta para o paciente. Então, o paciente entende racionalmente, mas não consegue juntar isto dentro dele emocionalmente, não fica resolvido. Então, o paciente fala: eu sei que é isto, mas eu não consigo sentir desse jeito. Então, uhum. quando nós somos muito professorais, acaba que vai esvaziando o processo, porque o problema é revelado, mas ele não foi resolvido. Ou seja, existe uma confusão entre ser professoral e psicoeducação, né? Sim, perfeito. Porque psicoeducação é você orientar o paciente a respeito do problema dele, né? E ser professoral é você encaminhar o paciente no caminho que ele deve seguir. E isso que reside o erro, né? Porque muitas vezes o paciente não está preparado para seguir aquele caminho, e muitas vezes até ele vai por sua indicação, se você assim o fizer, né? Só que, obviamente, ele vai quebrar a cara, porque Sim, se ele não tiver os recursos, nada vai funcionar, né? perfeito. Muito bom, Neuza. Eu acho que por hoje, né, esse tema está um pouco esgotado, né? Mas se a gente tiver mais memória no futuro sobre esse tema, a gente pode voltar e falar mais um pouquinho sobre eles. Sim. E também quem a nossa audiência pode nos dizer se esse é um tema que merece ser explorado ou sugerir outros temas para que nós possamos abordar aqui. Bom, Muito bem. Então, vocês ouviram, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber sobre um tema específico, nos escreva, deixe um recado aqui e com certeza nós vamos te atender, tá bom? Não esquece de deixar seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Obrigado por sua presença. Um grande abraço, Nilza. obrigada, até. Tchau.